Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje é o nosso 28º dia. Deixa eu baixar aqui. O som tá alto, né? Então, falta somente 2 dias para terminar o nosso guia de produtividade. Você que caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, deixa lá seu joinha, deixa lá seu like, né? Ativa as notificações para que você possa receber mais vídeos interessantes, né? Falando da palavra de Deus que venha penetrar dentro do seu coração. E se você sentir de compartilhar com alguém que vinha à sua mente, compartilhe. Serei grato. Então, hoje é o nosso 28º dia, como eu falei. Vamos pegar nossa Bíblia para começar a nossa leitura. E você que não está sabendo o que é isso, que é guia de produtividade, a gente tiramos 30 dias para estar cuidando das 3 áreas, as 3 esferas, né, da nossa vida, que é o corpo, alma e espírito. Então, não podemos somente focar em uma área, porque as outras áreas vão ficar todas desreguladas, né? E às vezes você não consegue ir para frente, não sabe por quê. Tipo, se você focar só no espírito, né? Só na palavra de Deus, você vai continuar sendo religioso. E você não vai saber ter uma alimentação saudável, você não sabe cuidar do seu corpo, manter uma inteligência emocional. Aí, se você focar só no corpo, alimentação saudável, você vai acabar se distanciando de Deus. Você não vai ter aquela intimidade, entendeu? Então, nós temos que curar nossa alma também, curar as feridas que estão dentro de nós, porque às vezes, até inconscientemente, nós temos uma ferida guardada, uma mágoa, mas é inconsciente, você não está tendo consciência. Por isso que é bom a gente curar, né, a nossa alma, para que possamos realmente ver quem somos nós em Cristo Jesus, a nossa verdadeira identidade. E é por isso que eu criei esse guia de produtividade, né, que você continue nos acompanhando. E tem um checklist, né, desde o primeiro dia. Hoje já são 28 dias, então falta só 2 dias para acabar. Mas não termina por aí, gente. Sempre vou continuar fazendo vídeo, postando, né? E eu espero que você goste dos meus conteúdos, né? É ligado à produtividade, é ligado ao reino de Deus, né? E se você quiser também, dá uma olhadinha no YouTube e se inscrever, como eu falei, serei grato, né? É uma coisa tão simples, né? Se inscrever e também acompanhar, né? Vamos lá pegar nosso caderninho, tá aqui do lado, meu caderninho já. É bom ter o caderninho para fazer as atividades e vamos continuar nossa leitura. Então, a nossa leitura vai estar no livro de João, no capítulo 14. No capítulo 15. A gente fizemos a nossa leitura no capítulo 14 do vídeo anterior, que foi do dia 27. Agora nós vamos fazer nossa leitura no capítulo 15 de João. Vamos abrir nossa página do livro 15. Então, vamos continuar nossa leitura. Que o Senhor venha nos guiar através do seu Espírito Santo. Deixa eu baixar a mão um pouco aqui. Para não ficar muito alto e você se concentrar, né, no toque e na minha voz. É bom a gente ter um fundo musical, né? Que a gente vem refletir e estar mais próximo de Deus. Muito bom. Ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que ele tem falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não pode fazer alguma coisa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, que lhes serão pedido, que serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, né? É muito interessante essa parte, né? Que ele diz que sem ele nada podemos fazer. Então, nós não podemos nada sem Jesus. E quando ele fala, né, sobre o fruto, tem um ditado que fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Se você vai ver um pé ali de manga, você já vai conhecer cadê um pé de manga, porque você está vendo o fruto. E assim também somos nós. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe quais são os verdadeiros frutos que nós estamos dando. Nós estamos refletindo Cristo. Nós estamos sendo semelhante a Ele, o que Ele nos ensinou, né? Que através de nós, outras pessoas se convertam, né? Através das nossas ações, através dos nossos comportamentos, as pessoas veem Cristo em nós, né? E quando ele fala, né, que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei tudo o que quiseres, e lhe será concedido, né? E as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, nós temos que guardar o mandamento do Senhor dentro do nosso coração, e não somente guardar, como ser praticante, né? Não adianta você só falar e não ser praticante. E essa parte que ele está ensinando, muito interessante. Vamos continuar nossa leitura. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ama-se uns aos outros como eu os amei. Né? Um mandamento muito bonito que Jesus deixou. Porque naquela época de Moisés, Moisés passou 40 dias no morro, né? Foi lá para cima, porque Moisés tinha muita intimidade com o Senhor, né? O Senhor conversava com ele face a face, e de lá Deus deu a ele 10 mandamentos para que ele pudesse explicar para aquelas pessoas que estavam lá esperando. É tanto que a desobediência é muito grande. Como Moisés passou 40 dias distante daquele povo, ele pensou que Moisés não veria mais. Começou a fazer uma estátua de ouro, né? Ele fez um novo Deus deles, né? E foi nesse momento que Deus estava dando a Moisés aqueles 10 mandamentos. E daí veio aquelas revoltas, né? Não sei se você conhece a história, veio aquelas revoltas de Moisés e de Deus também. Deus o castigou, né? Depois Moisés pediu misericórdia a Deus para que tivesse aquele povo, né? Para adorar Deus de novo. E resumindo, aquela parte era na época da lei. Mas quando Jesus veio com a graça, com amor, né? E deste 10 mandamentos, formou 2 somente, que Jesus deixou para nos
cumprirmos aqui nesta terra. Que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Como a gente acabamos de ler, né? Ele falou que o mandamento é esse, amar uns aos outros como eu os amei, né? Como ele fala, como eu os amei, ele já está nos ensinando o amor que ele teve por nós. O sacrifício, entregar sua vida, derramar seu sangue por amor de nós, né? Para que possamos ser salvos, para que possamos ser reinantes da palavra do Senhor. Ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Imagina o amor de Cristo que ele tem por mim, que ele tem por você que está assistindo agora, né? Ele derramou seu sangue, ele deu a vida pelos seus. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que ele ordena. Olha o que ele fala. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que ordeno. Então, nós temos que ser simplesmente os praticantes, né, do que ele está nos ensinando. Já não chamo servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, né? Você vê que ele não chama mais de servo. Servo significa escravo. Nós não somos mais escravos, né? Lá em... Eu não sei se... Rapaz, esqueci o capítulo, que fala, né, que Jesus fala bem assim, que foi pela liberdade que o Senhor nos libertou. Em Gálatas 5 ele fala. Então, se ele nos deu liberdade, nós não somos mais escravos, nós somos amigos. Mas não é somente dizer você é amigo de Jesus, nós temos que realmente obedecer o que ele nos está nos ensinando, ser praticante. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Vocês não me conhecerão, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permanece, a fim de que o Pai lhe conceda o que lhe pediram em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Ele deixa um recado, né? Novamente ele fala, esse é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. O recado que ele deixa. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, né? Se vocês permanecerem ao mundo, eles os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-o do mundo. Por isso, o mundo o odeia, né? É muito interessante essa parte, né? Que ele falou que antes que o mundo odeia você, ele já odiou o primeiro Cristo. Cristo não teve pecado nenhum. É santo, segundo aos olhos do Senhor. E aos nossos olhos também, não cometeu nenhum pecado. Mas Cristo, ele teve compaixão, ele teve amor, né? Muitos que estavam pecando, ele perdoou, simplesmente amou, ele não julgou, né? Mas mesmo assim ele foi odiado. Por isso que ele fala que antes que o mundo lhe odeia, me odeia, odiou primeiro a Cristo, né? Mas é necessário que o mundo odeia para que possamos amar ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disser. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Com certeza. Pode fazer o teste se não aconteceu com você. A partir do momento que você dá sua vida para Cristo, a partir do momento que você só tem dependência de Cristo, quer fazer a vontade dele, vai vir as perseguições. E não é pouca não. E outra, não vai ser de perto ou vai ser de longe não, porque de longe não, é de perto mesmo, é do meio das famílias. O inimigo começa a agir um outro. Por isso nós temos que vigiar, ter a sabedoria divina. Por isso que é necessário a gente ser guiado pelo Espírito Santo, pedir sempre a Deus discernimento para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque quando chegar essas perseguições, a gente venha perceber que ali não é de Deus.
para que não venha acontecer uma tragédia, né? Se obedecer às minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhe falado, não seria culpado de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai, né? Aquele que odeia Jesus também odeia Deus. Não é possível, mas existe. Muitos gentes ingratos que odeiam, né? Tem muitos que falam que Deus não existe, outros falam que Cristo não veio à Terra, né? E assim sucessivamente. Se eu tivesse realizado no meio deles obras que ninguém me fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que convém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Desde o princípio, como eles falam. Assim como eles vão contar a história de Cristo, como nós estamos contando aqui, nós também vamos testemunhar através dos milagres, das maravilhas que Ele tem feito diante de nós, através da nossa fé, guiada pelo Espírito Santo. Vamos testificar o quanto Deus é bom na nossa vida, né? O quanto Deus é maravilhoso. Então, essa foi a nossa leitura do capítulo de João, no livro de João, do capítulo 15. É muito interessante essa parte, né? Minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, eles nos ensinam muitas coisas, né? Através desse capítulo que acabamos de ler. Aqui fala explicação para a vida. Em João, do 1 ao 8, né, que acabamos de ler, diz que Deus nos poda e corta e não dá as coisas que não dão mais o tipo de fruto que Ele deseja que mostraremos. Esta poda, né, geralmente é dolorosa e não é imediatamente compreendida, mas é necessária para que cresçamos e nos tornamos crentes frutíferos de Jesus Cristo, e que Ele quer que sejamos. Precisamos entender que Deus atua progressivamente e que às vezes Ele precisa nos podar à medida que conduz lugares mais altos. Muito interessante essa parte aqui. Vou baixar um pouquinho, estou achando alto. Não sei se é porque eu estou falando. Mas olha o que a gente acabou de ler, né? Sobre a poda. Tem há muitos momentos na nossa vida que é necessário ter a poda para que Deus possa quebrar e fazer um vaso novo, né? Precisamos entender que Deus atua progressivamente, aos poucos. Que às vezes Ele precisa nos podar à medida que nos produz a lugares mais altos. É sempre um aprendizado. Por isso que quando vê um deserto, algumas coisas, é Deus nos podando, é Deus nos ensinando a gente a mudar de nível, para não ficar aquela roda gigante, só rodando no mesmo local, mas mudar de nível, né? Com Ele. Aí aqui tem uma parte muito interessante, né? Do final que a gente botou, que a gente acabamos de ler sobre o amor, né? Amar o próximo. Colocando a palavra em ação. Você já se perguntou qual é a melhor maneira de falar a alguém sobre Jesus? A resposta é: ame essa pessoa, expresse a sua vida, o amor não egoísta
e sacrificial que você tem recebido de Jesus. Entenda esse amor àqueles que não confiam nele como Senhor e Salvador. E as suas ações falarão em voz alta sobre quem Jesus é e todas as coisas a respeito dele. Para você ver, né? O como a nossa atitude, a nossa ação fala, né? Tem um livro que fala assim, o corpo fala, e realmente nosso corpo fala. Se chegar bem assim, hoje, tudo bem com você? Bem assim, assim. Você tá vendo logo que tá desanimado, mas a partir do momento que começa, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou transmitir uma energia para vocês, tá vendo o que o corpo tá falando? É a mesma coisa de você receber uma pessoa com amor, com alegria, com dedicação. Você tá vendo Jesus naquela pessoa. É isso que ele está nos ensinando. A gente agir como Cristo. Ontem eu estava vendo uma postagem no Instagram de uma seguidora que eu sigo e ela falando sobre perdão, né? Você realmente vai saber se você perdoou uma pessoa, se você declarar vida, prosperidade e amor na vida daquela pessoa. Isso sim é um verdadeiramente perdão. Porque a pessoa fala assim, eu perdoei, mas no seu consciente, na sua mente, você está desejando mal àquela pessoa. Então não tem um verdadeiro perdão, não está tendo aquele amor. Por isso que é bom a gente ter amor próximo. Se olhar quem, independente se odeia a gente, se deseja o mal, se inveja, mas o nosso papel é amar. É amar. Foi isso que Cristo veio à Terra para nos ensinar o verdadeiro amor. Então nós temos que ser semelhante a Ele, parecido com Ele, que através do nosso comportamento, através das nossas ações, as pessoas vão ver Cristo em nós e vão crer nele, né? Porque Ele foi o verdadeiro amor. Então, gente, isso aqui foi a nossa leitura que nós fizemos, né? Do nosso 28º dia. E tem a reflexão do dia falando sobre a videira e os ramos. Né? Você tem permanecido conectado a Cristo? É uma pergunta, né? E é muito bom que a verdadeira transformação, ela vem através da reflexão. Há que pergunta, você tem permanecido conectado com Cristo? É bom você analisar as suas ações, a partir do momento que você começa a acordar, né? Você acorda e você percebe, realmente estou conectado com Cristo? Realmente estou falando dele? É muito interessante essa parte. Hoje eu estava muito refletindo isso, né? Eu estava ali, acordei cedo, fui lavar roupa. E de vez em quando, assim, alguns acontecimentos que acontecem, eu fico refletindo, né? Eu estava ouvindo louvor, porque eu gosto sempre de fazer as coisas em casa, ouvindo louvor. É muito bom, né? Parece que o tempo passa mais rápido, você consegue fazer as coisas mais rápido, assim. Ontem foi aniversário do meu sobrinho. Teve um café da manhã, né? Minha irmã chamou a família, algumas pessoas foram, né? E eu sei que todo mundo dá aquela alegria, bateu parabéns, tiraram foto, aquela coisa toda. E do nada começaram a falar de acidente. Aí começou a falar de coisas, só coisas ruins, né? Ah, foi feio isso, foi feio aquilo, que o ambiente fica tipo tenso, né? Aí hoje eu fui refletindo, né? Se as pessoas fossem falar de Cristo, não seria mais interessante? Porque é uma coisa que edifica, né? Lá tá escrito lá em Tessalonicense. Eita, meu Deus do céu, agora que eu achei foi tudo. Tessalonicense. Eu acho que é Tessalonicense que fala, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Esse capítulo é muito poderoso, tanto que ele nos ensina o quanto é poderosa a palavra de Deus, né? Eu não sei se é Tessalonicense, vou ver aqui. E eu refletindo bem assim. Se fosse falar de Cristo, não seria bem melhor do que falar de acidente? Tipo assim, gente, acontece acidente diariamente, né? Por isso nós temos que ter cuidado, pedir a Deus que Deus nos guarda, nos livre, guarda nossa família, né? Nossos amigos,
Até aquelas pessoas que nos odeiam, a gente tem que orar a Deus por aquelas pessoas, para que venha ter um verdadeiro livramento. Mas se aconteceu, vamos orar também para que venha ter recuperação. Se falecer, vamos orar para que Deus venha fortificar o coração daquelas familiares. Nós não vamos fazer nada. E falar coisas ruins, você querendo ou não, quando você fala 10 coisas boas, 5 coisas boas, né? Botar logo 5, eu botei a mão assim. E você falar uma coisa ruim, parece uma coisa, mas o ruim, ele fala mais alto. Você fica num pensamento daquela notícia ruim. Incrível isso, mas acontece, né? Então, é muito bom quando você está a rodeio de muitas pessoas, né, conversando, onde você passar, a gente venha falar da palavra de Deus que vai edificar nosso ser. Porque a palavra é viva e eficaz. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. É muito interessante isso, essa reflexão está em Hebreus. Eu falei que fui Tessalonicenses, mas não é Tessalonicenses, está em Hebreus. Deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui, minha bem pequenininha. Hebreus 4, 12. 11, 8, 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Vou ler aqui, ver se eu falei certo mesmo, não sei. Hebreus 4, 12. Ó, tá até marcado aqui, é só... Porque é muito livro que vem na mente, né? Eu não tenho certeza. Mas é isso mesmo. Hebreus 4, capítulo 12, que fala, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra da divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Imagina a palavra de Deus, apta para discernir os pensamentos. Penetra até os ossos, medulas. O tanto que é poderosa a palavra de Deus, né? Então, é uma coisa que nós temos que praticar sempre, refletir sempre, né? E como você pratica, as pessoas veem Cristo em você. É isso que esse capítulo está nos ensinando. Permanecer conectado a Ele. Então, vamos continuar aqui. Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. E é muito bom você fazer exercício físico. Você que não começou ainda, começa. É muito bom. Não vai ser fácil. Gente, a gente tem que refletir mais uma coisa. Que nada é fácil nessa vida. Tudo nós temos que pagar um preço. Eu sempre fui de fazer exercício, né? Eu acho que 2020 para cá. Nós estamos em 2025. Mas eu fazia exercício físico em casa. Fazia fácil, né? Caminhada. Aí esse ano já comecei a pedalar, né? Fazer pedal. Me identifiquei bastante, gostei, né? Eu tinha muito receio na parte de pedalar, desde eu pequenininha, porque eu comecei, uma vez eu caí, não conseguia, e começaram muita gente a rir, e não é de longe não, da família mesmo, viu? Começaram a rir e tudo, aí me chamaram tipo de burra e tudo, e eu fui deixando de lado aquilo. Eu tinha vontade, eu achava tão bonito as pessoas que pedalavam, e aquele desejo no meu coração, sonhava eu pedalando, mas eu nunca tenho aquela coragem mais de pegar na bicicleta para pedalar, porque isso foi me bloqueando. E quando eu conheci meu esposo, que hoje é meu esposo, na época a gente estava conversando ainda, para começar a namorar e tudo, e ele chegou, ele morava lá pro lado do sul, ele veio para Bahia, a gente conversando e tudo, aí esse aqui entrou num assunto de bicicleta, né? Ele falava de bike. Agora as palavreadas é tudo chique, né? Bike. Então, minha mãe comentou que eu não sabia andar de bicicleta e começou a rir, falando do meu futuro esposo. Se eu já estava bloqueada, bloqueei mais ainda, fiquei mais fechada, né? Porque
sei lá, era a mãe que deveria botar a pessoa lá em cima, botou foi lá embaixo, assim. Eu sei porque às vezes o que os nossos pais, as pessoas que criaram a gente, ele age do jeito que eles foram criados, entendeu? É um tipo que cria um padrão, né? Para ela foi normal que ele falar aquilo, mas para mim não. É como se fosse pegar na ferida, sabe? Tem uma ferida ali dentro e doeu bastante. Falar, oxe, minha mãe, que deveria falar uma palavra positiva, botar lá em cima. Ela ficou logo tirar tipo onda de mim, ficar mangando, né? Aí me bloqueou mais ainda, sabe? Aí, na época, ela era meu namorado, né? Meu futuro esposo. Hoje é meu esposo, né? Estamos casados há 6 anos. Ele começou a comentar e rir e tudo. Aí depois ele passou, acho que depois de uns 3 anos ou mais, ele falou, por que você não tem uma bicicleta? Você tem um transporte, andar de bicicleta, você trabalhou, não tem seu dinheiro e tudo, e sempre tem aquele bloqueio, né? Eu ficava até com medo de comentar com ele. E chegou um dia, depois de quase 5 anos de casado, ele falou que ia me dar um presente. É uma das linguagens de amor que eu tenho, é presente. E ele sempre me presenteia, né, com algo. E ele disse que ia me dar uma habilitação. E foi daí que surgiu a vontade de andar de bicicleta. Porque comecei a tirar habilitação, não tinha prática, não sabia andar de moto, não sabia andar de carro, não sabia andar de nada. Só andar de pé. De pé eu era muito boa, porque gostava de fazer caminhada. Na época, antes de eu pensar em casar e tudo, eu sempre ia para o colégio andando, né? E eu costumava andar rápido. Então, essas coisas assim, eu era muito boa de caminhar. Até hoje sou, de caminhar muito rápido. E assim, eu tinha que praticar, né? Treinar de bicicleta para que eu ficasse boa em andar em moto. E foi quando comecei a pegar a bicicleta. A primeira bicicleta que eu peguei foi de minha irmã. Falei com ela, estava tendo uma bicicleta para me treinar. E eu morrendo de medo. Não tinha costume de andar de bicicleta. Tinha que pegar a bicicleta mais novinha. Depois de 5 anos, 7 anos, quase 10 anos eu acho. Que eu tinha pegado uma bicicleta, eu vou pegar uma bicicleta. Só queria andar no campo. Isso. Aí minha irmã começou e eu ficava pedalando e não conseguia pedalar direito e tudo. Vai pra frente e tudo. Como se fosse começar do zero, sabe? E foi um desafio para mim. E eu sei que eu fiquei treinando, né, nas quadras, nos campos, né? O pessoal gosta de jogar bola. Mas eu só queria andar, não tinha gente. Porque eu tinha medo de cair, as pessoas se mancar. Porque aquele bloqueio estava dentro de mim. Eu tinha que botar aquele para fora. E ela falou, não, Josi. Às vezes ela me chama de Josi, meu nome é Josiel, me chama de Josi, né? Josi. Não, Josi, a gente tem que andar na pista. E eu com medo dos carros. Quem disse? Aquele medo, aquele receio. Eu sei que, resumindo, né, para não ficar muito grande, eu comecei a ficar andando na pista e elas correndo atrás de mim. Qualquer coisa acontecesse, elas estavam aí, né? Duas irmãs. A caçula e a outra encostada nela. Aí continuou assim. Aí meu esposo, ele ficou sabendo. Aí ele nesse negócio de andar de cargueira, imagina, tá com pouco tempo já começando a andar uma área 29, né, na bicicleta de minha irmã. Aí eu andei na cargueira, mas meu esposo não ficou correndo atrás de mim, não. Ele veio assim, se vira, vai andando, você aprende assim. Aí ele foi me motivando mais ainda, né? Até que no próximo ano, foi meu aniversário, eu ganhei uma bicicleta de presente. Aí depois de véia, eu tive minha primeira bicicleta com 29 anos de idade, né? Tudo da primeira vez. Eu creio que esse bloqueio gerou mais por causa de mim, porque eu tinha medo que as pessoas iam falar, que ia mangar, né? De pequeno, por isso que eu não me dediquei em ter uma bicicleta. Mas eu sempre fui de trabalhar cedo, entendeu? Ter minhas coisinhas. Mas por isso que a gente tem que começar, né? Tudo tem a primeira vez. A gente tem que começar, porque se você ficar só no medo, o medo lhe trava. Você não consegue ir para canto nenhum, né?
E dou graças a Deus que meu esposo foi um dos maiores motivadores. Sim, teve minhas irmãs, como eu falei, mas ele foi um dos maiores motivadores. Ele disse, agora você vai ter uma bicicleta, agora você vai treinar. E eu sei que eu ganhei essa bicicleta, era a coisa mais difícil pegar nessa bicicleta. Ficava parada em casa. E ele, você tem que andar, você tem que pedalar. Até que um dia a gente começou, nós dois, andando à noite, né? Passava pelos carros. Quando eu ficava nervosa, quando eu via os carros, eu botava a bicicleta na frente dos carros, ao invés de desviar. Você vê que o medo trava a pessoa, né? E daí foi praticando, tudo é prática, tudo é prática. Fui praticando, 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 e hoje é uma das coisas que eu gosto de fazer, é pedalar. Então, sempre um bloqueio que nós temos é uma coisa que vai servir de aprendizagem para a gente dar coragem a outras pessoas. Talvez você tenha até uma bicicleta parada na sua casa, talvez você tenha mais de 30 anos, né? Eu fiz 30 anos esse ano, 2025. Comecei a realmente pedalar a bicicleta com 29 anos. E hoje, com 30 anos, eu faço pedal com meu esposo. Às vezes eu ando com minhas irmãs, né? E é umas partes de coisas que eu gosto bastante hoje. É isso. Então, tudo é questão de prática. Tudo é questão de prática. Que você, se você tiver algum medo, alguma coisa, você não venha focar nesse medo, mas você venha praticar. Faz parte da vida o medo também. Mas daí que vai fugindo o medo. É daí que você vai desbloqueando e você vai motivar outras pessoas através das suas histórias, né? E essa foi uma da minha história de pedal. Recentemente, eu comecei a fazer academia, né? Que eu fazia exercício em casa. E por isso que eu falei, de tudo paga um preço, né? Eu paguei o preço e estou pagando agora a parte da academia. Me dói as pernas. Pense numa dor, porque quando eu fazia exercício em casa também doía bastante, quando eu andava e tudo doía. Mas a partir do momento que você começa a pegar aqueles pesos, andar naqueles equipamentos, né, fazer exercício naqueles equipamentos, a dor é terrível. Mas eu sempre boto uma frase na minha mente, né, que eu sempre ouvi, que a dor, a fraqueza indo embora, deixando você mais forte. Tudo você paga um preço. Então você não olha para a dificuldade. Às vezes você fala assim, não tenho dinheiro para academia, mas faz em casa. Abre um YouTube. Desculpa, gente, abri um YouTube e lá ensino toda atividade física, né? Eu tive resultado só fazendo exercício em casa com o YouTube, né? Você pode fazer um peso ali, pegar um litro, tem uma irmã minha que ela pega um litro, aquele litro de amaciante grande, não tem assim? De 5 litros, bota água, então bota terra e você faz exercício, fazer caminhada, né? A gente tem que parar de ficar botando dificuldade, botando desculpa, né? E se você tiver uma bicicleta lá parada, pega ela, né? Tá enferrujando aí, pega sua bike, vai pedalar um pouco, vai se desenvolvendo. É muito bom. Então, gente, essa história foi um pouquinho longa, né? Vamos continuar aqui. Cuidando da alma, exercício de gratidão. Você vai fazer, escrever 40 motivos do qual você é grato hoje. Você fala, eu sou grato pela vida, eu sou grato pela família, eu sou grato pelo cônjuge, né? E eu tava pegando um caderno aqui para mostrar para vocês esse de gratidão. Eu fiz, eu tenho aqui no caderno. Por isso que é bom você ter seu caderno, sabia? Um caderno individual, você faz sua atividade. E você vai falar o quanto você é grato. Eu tenho aqui, atividade do som, atividade de gratidão, não tô achando. Mas tem aqui no caderno. Eu acho que eu não tenho não de gratidão, não. Só tem o eu sou. Acho que tá no outro caderno. Mas você vai falar, eu sou grato pelas vestes, né? Nós temos que ser gratos pelo comer, pelo deitar, pelo levantar, pelo fôlego de vida, né? Grato pelas misericórdias do Senhor, né? A palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Então, nós não somos nada se não fosse Deus na nossa vida, né? Por isso nós temos que ser gratos por Ele. E assim sucessivamente. Aqui tem o checklist do dia, li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, e tem as anotações lá abaixo.
Então, gente, você vai fazer, sabe o quê? Pegar seu caderno e fazer atividade. Porque isso tudo que eu acabei de falar, fica tudo lá logo abaixo aqui do vídeo, né? Você pode pegar e fazer sua atividade. E também eu vou deixar o link, né? Você pode me chamar no WhatsApp. Eu vou botar o link de um grupo do WhatsApp. Você pode falar comigo também no individual, que eu posso mandar para vocês. Então, esse foi o nosso dia 28. Amanhã é nosso dia 29. Eu espero que você nos acompanhe. Foi muito bom de estar aqui com vocês. E é muito bom falar da palavra de Deus. E nossas histórias também, sabe, gente? Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Às vezes uma dor que a gente passou no deserto para nos ajudar a nos fortalecer, né? Como fala aqui da poda, né? Tá podando para que você possa ser frutíferas e ajudar outras pessoas, né? Hoje eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, né? Como eu falei de minha mãe, já perdoei minha mãe e eu reconheço, né? Que foi o melhor que ela fez, foi o entendimento que ela teve. Hoje eu já tenho um entendimento totalmente diferente sobre essa questão, não vou culpar ela, né? Muitas coisas não aconteceu, mas eu mais cedo, com idade mais nova, por causa de meus esforços mesmo, né? Eu deixei um medo me atingir e o medo trava a pessoa. Por isso que eu falei para vocês que eu comecei já a conquistar muitas coisas já velha, com 30 anos de idade, né? Tem muita gente que conquista as coisas mais nova. Assim, eu não tive eu tenho meu pai, tenho minha mãe, graças a Deus hoje vivos, mas assim, meu pai não foi de se dedicar a ensinar a gente a andar de bicicleta de novinha, né? Porque isso assim, você quer ou não, é um papel do pai e da mãe, né? Principalmente do pai. É, hoje eu já enxergo diferente. Não tenho filho ainda, já conversei com meu esposo, né? Pra gente já ensinar eles de pequenininho a andar de bicicleta, a gente ter condições de botar na natação, em um esporte, em algumas coisas, ensinar a gente de pequeno, né? A gente não cometer aqueles mesmos erros que nossos pais comentou, né? Olha, o barulho, não sei se você está ouvindo, é porque tem um lava-jato aqui perto, por isso que eu olhei assim, o barulho da água lavando o carro. Então, gente, é isso. A gente saber perdoar, a gente reconhecer, a gente ter consciência e não seguir o mesmo padrão do qual a gente foi criado, né? Hoje eu penso totalmente diferente. Quando tiver nossos filhos, a gente vai ensinar de cedo. E é muito bom, como a gente não sabe, muitas das vezes a gente já adulto não sabemos a nossa verdadeira identidade, mas tudo é criado de pequeno, quando você tem um filho, né? Quando você chama seu filho de burro, quando você fala que o seu filho não vai conseguir nada na vida, que nada na vida, isso aí você está formando uma identidade negativa na vida do seu filho e realmente vai crescer com essa mentalidade. A partir do momento que você falar assim, não, filho, você consegue tudo que você quiser, só correr atrás. Filho, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Na parte positiva, você está criando uma nova identidade na vida dos seus filhos. Por isso que isso é muito bom e interessante, né? A palavra de Deus fala que meu povo sofre por falta de conhecimento. E é muito bom ter conhecimento em todas as áreas da nossa vida, né? Nas áreas conjugal, nas áreas espiritual, criação de filho, intelectual, né? Que eu estudo. É uma parte muito interessante. Gente, estude, leia a palavra de Deus, leia livro também, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você, né? Conhecimento é sabedoria. E é muito bom a gente pedir primeiramente de Deus e também a gente pegar dos homens, né? Não ser também tão ignorante, né? Porque a gente pedir a Deus, mas se a gente não for pegar do homem, por que a gente vai para a escola? A gente não vai aprender algo, né? Eu tenho 80 anos, faço curso técnico e eu quero passar a minha vida estudando, eu quero aprender, cada vez mais a gente tem que aprender. E outra, não aprender e guardar só para si, né? Ser egoísta. Esse vídeo tá ficando muito longo, então, minha gente, foi isso, né? Veio muitas coisas na mente para me falar do dia de hoje. Eu espero que tenha tocado no seu coração. E se você quiser reler de novo, como fala da videira e dos ramos, sobre os mandamentos que Jesus deixou para nós seguirmos, vamos praticá-lo. Vamos agradecer ao Senhor?
Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em ato de adoração, de agradecimento, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e imperfeições. E te pedir, Pai amado e santo, nos ensina melhor a te servir, a te buscar, a fazer melhor a tua vontade, Pai. Somos falhas, somos errantes, mas tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de aprendizado. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo, sem olhar a quem, Senhor, mesmo que seja aqueles que estão desejando o mal, Senhor, mas que possam, Pai amado, ser manso e humilde, ter o amor no nosso coração, a paz que excede todo entendimento, que possamos ser parecidos contigo, Cristo, para que realmente eles venham ver, Senhor, Tu em nós. Aumenta a nossa luz, guia a nossa alma e abre os caminhos certos. Coloca as pessoas certas nas nossas vidas, Pai amado, nossos caminhos. Nos guia pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos por caridade. Por tudo te agradecemos, Senhor. Só Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém? Então, até amanhã, no nosso dia 29. Contagem regressiva. Deus abençoe. Tchau, tchau.